Existem momentos da nossa vida, amados e amadas, que a gente diz assim: Deus, não é possível. Não é possível. Só acontece coisa ruim na minha vida. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, mais encrenca me aparece. Às vezes a gente acha, amados, que todas as tragédias possíveis de acontecer acontecem com a gente. Eu não sei quanto a você, mas eu entendo Davi. Eu entendo Davi. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, entendeu perfeitamente de que, mesmo sincronizando, alinhando o nosso coração com o coração de Deus, vez por outra a gente enfrenta algumas, me perdoe usar essa expressão, algumas rebordosas. Não é fácil. O que você diria de um cidadão chamado Joseph Scriven, que nasceu em 1819, faleceu em 1886, num condado de Down, na Irlanda, filho de um capitão da marinha, sobrinho de um pastor, uma boa formação na faculdade Trinity de Dublin, a capital da Irlanda. Um cidadão, Luiz, que possuía fortuna, educação, uma família que o amava, uma vida cheia de alegria. E de repente ele encontra-se com uma bela moça, seu coração fica apaixonado. E na noite anterior, Anabel, do casamento, a sua noiva morre afogada. Crente que era, ele confiava no seu amigo mais querido chamado Jesus. Ele entendia que o consolo e o sustento que ele precisava estava no Senhor, mas Scriven falava: meu Deus, tentou retomar a vida. Sabe aquela coisa de tentar retomar a vida? Sabe aquela coisa de levantar poeira, sacudir a poeira, levantar, dar a volta por cima, essas coisas todas que a gente ouve, ser o melhor nosso, enfim, nosso melhor eu, e vamos avançar. Ele começa a sua carreira militar. Mas aí ele mesmo descobre, ao longo do processo, que ele tinha uma saúde muito precária, e ele é obrigado a abandonar esse sonho. Da Irlanda ele diz o seguinte: agora eu vou mudar, e vou mudar de lugar também, Beto, porque quem sabe mudando de ares, a vida me reserva coisas boas. Ele vai para o Canadá. Vai se estabelecer ali na província de Ontário, e começa de fato a se dedicar como professor, por profissão, e trabalhando sem cobrar de quem precisasse algo dele, principalmente dos menos favorecidos. Ele doava sua roupa, outros pertences, a qualquer pessoa necessitada. Ele até foi conhecido como o bom samaritano de Port Hump, que era a cidade de onde ele morava. Mas de repente, quando ele está ali fazendo o seu trabalho, e servindo, e sendo feliz, enfim, ele recebe uma outra notícia. Noivo pela segunda vez, a sua pretendida adoece gravemente e veio a falecer também. E agora ele também sofre financeiramente, fisicamente. Bill Easter, por exemplo, que foi um hinólogo batista, um escritor, historiador sobre hinos batistas, vai dizer naquele livro, que eu não vou falar dos mais antigos aqui, mas o pessoal vai balançar a cabeça assim, vai lembrar dele: se os hinos falassem. E Bill Easter vai dizer no livro que ele era um homem, Scriven era um homem marcado pela tragédia. E foi em 1855, quando, ao saber da enfermidade da sua mãe, Scriven resolve escrever uma carta e incluir
palavras de um hino que ele havia composto. De início, esse hino foi publicado anonimamente. Depois da sua morte, apenas após a sua morte, um vizinho que foi ajudá-lo durante uma enfermidade viu a poesia rabiscada num papel ao lado da sua cama. Aquele homem viu aquela letra, que daqui a pouco eu vou recitar para vocês, ficou comovido e disse: foi o irmão que escreveu isso? Ele falou: foi o Senhor e eu. O final da vida deste homem não foi realmente dos mais belos. Ele sofria de depressão, de delírios mentais, foi acometido de um estado febril intenso. Havia um riacho perto de sua casa ou da casa do seu vizinho, amigo, e ele foi encontrado como que debruçado, de joelhos, como se estivesse orando, e ali ele morre. Essa é a história de quem escreveu para sua mãe, diante do quadro de enfermidade dela e das suas perdas incríveis. Sua composição é esta: em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Não vou citar e recitar as duas outras estrofes, mas você já sabe muito bem daquilo que eu vou estar falando nesta noite, à luz dessa experiência que Davi teve quando, por temor de Saul, ele que estava na casa de Samuel, na casa dos profetas, mas ele decide sair de Ramá e voltar para Gibeá, uma viagenzinha rápida de 1,5 km, para conversar com um amigo, para receber o amparo, a ajuda de um amigo. E Jonatas passa a ser para Davi aquilo que Jesus é para a gente o tempo todo: o amigo mais chegado que um irmão. Jesus, sim, e não a inspiração do compositor secular, é o amigo certo nas horas mais incertas. Eu não quero trazer esse texto aqui para vocês vendo apenas a narrativa de dois amigos que se fundem em uma alma, o que isso já seria muito interessante, mas é entender o que está para além disso. Esse comprometimento de Jonatas com Davi, abrindo mão daquilo que é direito dele, de sucessão ao trono, do entendimento de que Davi era alguém que precisava ser cuidado, precisava ser protegido. Inicialmente, Ricardo, eu até concordo que Jonatas é até ingênuo ao chegar a dizer para Davi que Saul, seu pai, não queria fazer nenhum mal a ele, e que não faria nenhum mal sem antes lhe comunicar. Mas Jonatas é aquele amigo que se identifica tanto com Davi, que ele até leva lanças na sua direção, como a gente vai estar vendo daqui a pouco. Ele sofre junto.
Eu passei essa semana orando por esse texto e dizendo: Jesus, como é bom ter o Senhor como nosso Jonatas. Como é bom saber que diante dos momentos mais difíceis, e olhe para mim, não se desvie desse foco, Jesus sempre vai estar com você. Ele entende o que você está passando. Ele sabe onde está doendo. Ele se importa com a sua situação. Ele não está alheio ao seu sofrimento. A aliança de Davi e de Jonatas diz muito respeito a essa aliança que nós mantemos com o Senhor Jesus. Aquele que disse, por exemplo, e João registrou, e a gente vai ler esse texto mais tarde: eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Ele é o nosso amigo. O amigo mais chegado que o irmão. Vamos ler a primeira porção desse texto, mas antes, Mateus, só para deixar claro a ideia que o texto quer nos apresentar, em Jesus temos o nosso Jonatas por excelência, o nosso amigo mais chegado que é o irmão. A primeira divisão é a expressão da amizade, como que a amizade se expressou entre Davi e Jonatas, e por segunda e última porção, como que essa amizade foi provada, porque toda amizade que se preza verdadeira precisa passar pela prova da lealdade. Você nunca pode se considerar amigo de alguém. Mahatma Gandhi costumava dizer, não é? Você só pode chamar alguém de amigo se você comer 1 quilo de sal com ele. Aí eu sei que tem gente que fala: mas sal é ruim, não é sal, você não está entendendo. É passar por momentos difíceis juntos. Entendeu? É prova. Dizer que você é meu amigo, se eu estou com dinheiro para pagar o macarrão da cantina da Ibacem, estou pagando, hein? Aí todo mundo é meu amigo. Mas é para passar já que nos momentos difíceis, onde a amizade verdadeira é forjada pela cobrança e exigência de lealdade. Vamos ao texto. Expressão de amizade. Então Davi fugiu da casa dos profetas, no hebraico é Naiote, talvez algumas versões estejam aqui, em Ramá. Foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? É interessante que o que Davi não falou no capítulo 19, o narrador registrou, no capítulo 20 ele fala pra caramba. Porque tem hora, amados, que a gente tem que falar mesmo. Tá ok? Eclesiastes 3 diz que há tempo de se calar e há tempo de falar. Davi chega e fala o seguinte, versículo 1. O que foi que eu fiz? Qual a minha culpa? Qual o meu pecado diante de seu pai que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: nada disso. Você não será morto. Aqui que eu penso que Jonatas até esse momento era ingênuo. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que eu encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Mas eu acho essa uma das expressões mais lindas desse texto. Há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: amanhã é festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte. E aí, gente, só um minuto, tá ok?
está registrando essa estratégia que inclui uma mentira. A Bíblia não está autorizando ninguém a mentir. Está apenas descrevendo os fatos. Tá ok? Amanhã é festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer, mas deixe que eu vá embora para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que eu deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido sacrifício anual para toda a família. Se ele disser, está bem, então esse seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este teu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas se sou culpado, mate-me, você mesmo. Por que você me levaria ao seu pai? Então Jonatas disse, nada disso. Se eu de algum modo soubesse que meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou, quem irá me avisar se por acaso o seu pai lhe responder asperamente? Jonatas respondeu, venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi, o Senhor Deus de Israel será testemunha, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não avisar disso e não deixar ele ir embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você como tem estado com meu pai. E se eu então ainda viver, use para comigo, isso daqui é interessantíssimo, gente, Jonatas falando isso, use para comigo de bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. E Jonatas disse a Davi, amanhã é festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado. Fique junto à pedra de Ezelo. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi, vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço, olhe, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz e nada há o que temer. Porém, se eu disser ao moço, olhe, as flechas estão para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é nossa testemunha para sempre. Então, Davi, até aqui, 23. E aí a gente vai ver o que vai acontecer nessa festa da lua nova. Só de curiosidade, para quem gosta de curiosidade bíblica, Números 28, 11 a 15, fala sobre essa festa da lua nova. Essa festa era uma festa realizada mensalmente, onde famílias se reuniam para cear juntos e participar de holocaustos, inclusive, né? Era uma refeição muito bem marcada e marcante. O texto vai dizer, por exemplo, em Números 28, que além de 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, 6 litros da melhor farinha, amassada com azeite, oferta de cereais, e algumas famílias poderiam até trazer um bode como oferta pelo pecado, enfim. Dependendo das condições financeiras da família, era de fato um banquete semanal muito bem representado, e a família se reunia ali. Então esse foi o motivo dessa estratégia de Davi e de Jonatas, porque era um encontro familiar, uma refeição que todos da casa precisavam estar. E olhe para mim, quando eu falo da casa, eu não estou falando apenas da família, mas estou falando também dos agregados. E Davi era um agregado, porque Davi era um escudeiro, um dos escudeiros de Saul. Tá ok? Muito importante a gente frisar esse ponto. Amados e amadas, eu deduzo aqui que Davi teve medo de homens.
porque ele estava na casa de Samuel, em Ramá. O versículo 18 do capítulo 19 vai dizer que Davi contou tudo a Samuel, o que Saul havia lhe feito. O Senhor honra a Davi, por exemplo, protegendo da fúria de Saul, num espetáculo realmente incrível, que quem veio domingo passado ouviu do que eu falei. Onde todos os mensageiros enviados por Saul à cata de Davi, três grupos específicos, todos profetizavam diante do Senhor. Todos se esqueceram de Davi e passaram a buscar ao Senhor com manifestações extrasensoriais até, manifestações proféticas. Esse é o termo que o texto vai dizer. Até Saul, amados, esteve entre os profetas e ficou durante 24 horas nu, exposto, profetizando ao Senhor. Mas, de certo modo, diante desse quadro que Davi estava protegido, Beto e Fabiana, protegido, ele resolveu, diz o texto, que fugir da casa dos profetas e voltar para Gibeá. Ele está desesperado. Ele está precisando de conversar com um amigo. Gente, a tristeza nem sempre, perdão, me permita e me perdoe se eu estiver insistindo nesse ponto que pode parecer trivial. A tristeza emburrece. A tristeza nos faz tomar atitudes que, em sã consciência, a gente não faria. A tristeza é real. A tristeza faz a gente perder a noção de contexto. Se existia um lugar no planeta Terra que Davi estaria guardado, era na casa de Samuel. Mas ele foge dali, como aquela história, como é que é? Foge da caldeira e vai parar na cruz, enfim, não sei. Sai de um lugar ruim, bom, vigiado pelos mensageiros de Saul, mas ele estava na casa de um homem de Deus. E houve em Davi, então, uma atitude assim muito de dizer, olha, Jonatas, eu preciso que você me entenda, Jonatas. O que eu fiz, Jonatas? Tudo que o seu pai manda eu fazer, eu faço, digo eu. Acontece alguma coisa na alma dele, a alma dele fica perturbada, eu toco a harpa. Recentemente teve um gigante de 3 metros de altura, ninguém tinha coragem de encarar o cara, eu encarei. Eu tenho sido leal. Eu sei que as mulheres têm cantado, Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares, mas o meu coração não tem se ensoberbecido por conta disso, eu tenho lhe sido leal. Mas por 2 vezes... Davi falando com Jonatas em outras palavras, o seu pai jogou lanças na minha direção. Não dá para entender quando você faz o bem para alguém e esse alguém insiste em jogar lanças o tempo todo para você. Já conviveu com gente assim? Não levanta a mão não, não levanta a mão não. Você está ali. Jonatas ouve a Davi, e Davi usa essa expressão do versículo 3 que eu destaquei para vocês. Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. É mais do que a declaração de Josué, eu estou seguindo o caminho dos mortais, não é? Ele diz muito mais do que isso. Essa é uma expressão que denota perigo, né? No hebraico da ideia, entre mim e a morte, só tem um passo. A ameaça de morte é tão real que eu tenho que confiar realmente que Deus é que está me mantendo vivo diante desse quadro de vulnerabilidade. E daí, queridão e queridona, olhe para mim, por favor, olhe para mim e me compreenda. Ao meu ver, Davi teve uma recaída aqui. Ele não precisava se utilizar de um sortilégio, de uma estratégia de mentira. Mas até Davi, o homem segundo o coração de Deus, era frágil diante
da ameaça. Mesmo ele tendo sido ungido, mesmo ele tendo sido separado por Samuel para ser rei, um chifre cheio de azeite foi derramado sobre a sua cabeça, mas ele está como que pré-anunciando que ele iria viver tempos muito difíceis. E quem conhece um pouco de cronologia bíblica, olhe para mim, sabe que Davi, do capítulo 20 até o capítulo 31 de 1 Samuel, passaram-se 10 anos. E lembrando meu saudoso professor Davi Baeta, Davi passa a ser o homem que fora ungido, mas que agora era um foragido. O foragido que fora ungido. E aí, diante disso, ele se utiliza desse argumento: olha, vai ter uma festa da lua nova, as famílias precisam estar reunidas e Saul precisa dar o exemplo e eu estou na casa dele. Jonatas, Jonatas, acorda, Jonatas. O seu pai quer me matar, mas você quer ter certeza disso? Dá uma desculpa. Inventa uma desculpa. Diz que eu tive que ir na casa dos meus pais, lá em Belém. Lá, meu irmão Eliabe me chamou, veio cá me pegar para estar com meu pai Jessé. E veja como vai ser a reação de Saul. O que ele vai achar dessa minha ausência deliberada? Eram 3 dias, amados. 3 refeições, para ser mais preciso. E ele se utiliza então de uma expressão aqui no versículo 8, dizendo o seguinte: use de misericórdia para com este servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor. Nós estamos aqui numa aliança. E tem outra coisa: se você achar que eu sou uma ameaça de fato ao seu pai e a você, me mata você. E aí uma curiosidade que eu apresento no versículo 11 é quando diz assim: Jonatas respondeu: venha, vamos ao campo. De imediato eu lembrei de Gênesis 4:8, quando Caim disse a Abel: vamos ao campo. Mas só que a história de Gênesis, você sabe que isso foi um convite para a morte. Caim se levanta contra Abel e o mata. Mas aqui, vamos ao campo. Jonatas renova a sua aliança e estabelece um rito da flecha. Diz o seguinte: olha, eu vou conversar com meu pai, eu vou sondar o coração do meu pai. Porque Jonatas, como eu já disse, ele está dizendo o seguinte: olha, não vai acontecer, Davi, mas de todo modo você está querendo... Eu provo essa amizade, eu vou expressar a minha amizade com você, mais uma vez conversando com o meu pai. Jonatas, amados e amadas, preste atenção aqui, ele honrou o compromisso que ele tinha com seu pai, que estava acima do compromisso que ele tinha com Davi. Alguém fez um comentário essa semana, e ele não fez essa semana, eu li essa semana o comentário que ele fez, dizendo o seguinte: o que seria da história, olhe para mim, dessa história aqui, se Jonatas tivesse honrado mais a Davi do que a seu pai? E ele poderia fazer isso, porque ele poderia honrar o futuro rei. Mas, atenção filhos aqui, principalmente filhos homens. O seu primeiro compromisso na vida é com seu pai. Homens aprendem a ser homens com outros homens. Saul morreu, no capítulo 31, acompanhado dos seus filhos. E entre estes estava Jonatas. Jonatas foi fiel ao seu pai até o fim. Olhe para mim. E olha que o seu pai era um louco. A gente não escolhe o pai que a gente tem, mas a gente decide ser fiel a ele até a morte. É o seu pai.
A maior tragédia da alma de um homem é não saber quem é o seu pai. Alguns resolvem este problema adotando um outro pai. Ou é um avô, um tio, um pastor, um líder da embaixada, alguém que seja uma boa referência masculina. E é preciso. Pai é uma coisa séria, amados. Jonatas tinha uma aliança com Davi, mas para além, para cima da aliança com Davi, ele tinha uma aliança com seu pai. Meu pai. Eu já disse aqui em outros contextos, o meu pai foi amolecendo afetivamente ao longo dos anos. Meu pai é de uma geração, e olha que, se você ver ele hoje, falando comigo protocolarmente, usando de verbos solenes, você vai estar dizendo, ele melhorou, pastor? Claro, ótimo. Meu pai está íntimo demais. Fabiano, eu dei o primeiro abraço no meu pai, eu tinha 18 anos. Meu pai era do tipo de falar pouco com os filhos. A imagem que eu tenho do meu pai, muitas vezes era eu entrando no gabinete, ele lendo estava, ele lendo ficava. Nem assistir jogo de futebol, meu pai assistia comigo, porque ele não gosta de futebol. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu precisei dizer, é o meu pai. E coisas que eu não desejo, que eu não me apercebo, eu lembro a ele. Às vezes eu estou sentado no sofá ou numa cadeira, e eu estou me vendo fazendo gestos do meu pai. É instintivo. Jonatas tinha um compromisso com seu pai, que não valia nada, mas era o seu pai. Jonatas, no versículo 15, evoca a bondade de Deus para com a vida de Davi, porque Jonatas sabia que de fato ele seria o futuro rei. E quem conhece a história sabe que segundo Samuel 9, Davi procura saber, conhece a história? Tem algum descendente de Saul ou de Jonatas que eu preciso considerar? Alguém levanta e fala o seguinte, está lá em Lodebar. Lodebar já é um nome sinistro. Ló é uma partícula hebraica que significa não. Debar é palavra. Lugar da não palavra. A terra do silêncio. Está lá esquecido Davi. Um sujeito chamado Mefibosete. Ele é filho de Jonatas. Mas ele é coxo. Já viu quando as pessoas falam de alguma coisa, mas sempre deixa um detalhe final, né? Mas ele é coxo. Vai dizer o seguinte, Saul manda Mefibosete se aproximar, dar uma posição de honra, e ele passa a comer na mesa do rei. Mais tarde, segundo Samuel 16, o servo de Mefibosete, que era um pilantra, rouba todos os seus bens, e ainda coloca Mefibosete como uma espécie de desleal, traidor. Mas Davi não leva em consideração, não mata Mefibosete, exerce moderação. Davi honrou, amados, a Jonatas quando honrou ao seu filho Mefibosete. Olhe para mim, queridão e queridona, eu sei que o risco de eu me delongar nesse ponto é muito grande, mas
Eu preciso falar isso. A gente nunca sabe quem que no futuro vai ajudar alguém da nossa casa. Por isso, faz o bem a todo mundo. Se Jonatas, Roque, não fosse amigo leal de Davi, o que seria de Mefibosete? O coitado já era coxo, pobre, lá de Lodebar. A gente nunca sabe, amados. A gente nunca sabe. O bem que você faz hoje a alguém, amanhã ou depois, cara, a roda da história vai girar e alguém da sua família vai ser abençoado. Porque, André, eu não sei, não é estatístico, não é nada. Mas o bem que a gente faz, a gente paga, a gente recebe aqui. E muito do mal também. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Lá no Vale de Jequitinhonha, eu morei na casa de um pastor. Pastor Marcos. Vez por outra eu falo aqui. É pastor lá em Fortaleza. Cuidou de mim. Um adolescente cursando ensino médio. Eles não tinham filhos na época. Hoje eles têm. Os filhos são todos criados. Ele cuidou de mim, Dora também. E até hoje, quando a gente se encontra, a gente tem essa relação muito jóia. Ele cuidou de mim. Hoje no domingo, todo domingo, na hora do almoço, senta Débora e eu na nossa cozinha. E a gente vai preparar o nosso almoço e a gente sente falta do João. Mas todo domingo, na hora do almoço, pastor Domingos, lá de Niterói, coloca o João na mesa da família para ter o almoço, onde ele pode comer a farofa que ele gosta, muito feijão. Eu fui cuidado pelo pastor Marcos. 40 anos atrás. 35 anos atrás. Hoje, o meu filho é cuidado pelo pastor Domingos. Deus cuida, né? Deus cuida. A questão das flechas, amados e amadas, preste atenção aqui, por favor. Jonatas diz o seguinte: eu vou atirar 3 flechas. Eu vou mandar o moço pegar elas. Se eu gritar assim, a flecha está para cá. Aí você entende, se está para cá, se aproxima, se aproxega. Porque o negócio está bom, Davi. Agora se eu gritar, moço, as flechas estão para lá. Aí, vaza. Porque o negócio está feio para você. Versículo 24. A prova. Então Davi se escondeu no campo, e sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul. Abner é um general que, depois da morte de Saul, vai bandear para o lado de Davi e Joabe vai acabar matando ele. Enfim, uma história sinistra também. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, pois pensava, deve ter acontecido alguma coisa com ele, ele está cerimonialmente impuro, certamente está impuro. No dia seguinte, segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho, porque o filho de Jessé, preste atenção nessa expressão, Saul, de agora em diante, vai sempre chamar Davi de filho de Jessé. Não vai chamar mais pelo nome. É um termo assim de desprezo mesmo. É um filho de Jessé.
o filho de Jessé. Por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade. Um dos meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos teus olhos, peço que me deixe partir para que eu veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Aí entra aquela história que eu falei com vocês. Não é uma justificativa mentira, mas é o registro do que aconteceu. E foi bom que ter acontecido. Por quê? Prossiga o texto. Então Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse: proibido para menores o nome que Saul vai chamar o seu próprio filho. Seu filho de mulher vadia e rebelde. Quer dizer, numa expressão só ele xinga a Jonatas e xinga a mulher ainda, a coitada da Ainoã, que era mãe de Jonatas. Você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai, porque até agora ele estava ingênuo ainda na parada, na história. Por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso, presta atenção, hein? Com isso Jonatas entendeu que de fato seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa. Nesse segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo, no tempo combinado com Davi, levou consigo um rapazinho, então disse ao seu rapaz: corre e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu, ele atirou uma flecha, que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou atrás dele: a flecha não está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez: vamos depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas, voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado de um monte de pedras. Presta atenção aqui, gente. E se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro. E choraram juntos. Grife aí se você puder. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi: vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, entre a minha descendência e a sua descendência. Vá em paz, né? Shalom, em hebraico. Então Davi se levantou e foi embora. E Jonatas voltou para a cidade. Queridão, queridona, por favor, preste atenção nisso. Tem mesa de família que é um horror. Tem mesa de refeição familiar que é uma tortura. As pessoas se odeiam. Se elas pudessem, elas se esfaqueavam debaixo da mesa. Coisas são ditas, amados, numa mesa que marcam a vida toda de uma pessoa. São coisas ditas, amados, e são coisas não ditas, muitas vezes, que fazem com que a mesa da família, muitas vezes, deixe de ser a mesa da comunhão, da cura, da paz, vai ser uma mesa da guerra, da desgraça, da desarmonia. Nós estamos diante, amados e amadas, de uma mesa hostil. A mesa do rei. Bem diferente daquela mesa que Davi mais tarde vai escrever no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta mesa do rei Saul é totalmente diferente, antagônica até à mesa do Senhor, que nós vamos, como disse o Mateus, materializarmos daqui a pouco. Juntos aqui, rememorando aquilo que aconteceu com o próprio Senhor Jesus, junto com os discípulos naquela mesa, que fora retratada de maneira tão linda por Leonardo da Vinci, mas que mesmo na beleza do artista, ainda não conseguiu capturar toda a essência e a beleza daquele momento. Queridão, queridona, nós precisamos, num determinado momento da nossa vida, e eu quero propor que isso seja hoje, que a gente decida que mesa que a gente quer fazer parte. A mesa dos que atiram lanças ou a mesa daqueles que curam as feridas, que lavam os pés uns dos outros. Segundo João 13. Eu fico pensando ao ler esse texto, e isso me enche o meu coração, amados. Eu não sei quanto a você, mas eu leio a palavra de Deus e eu me encho de consternação ao saber que, por exemplo, como que alguém pode ter na mesa, ou imaginar que estaria na mesa, porque Davi não estava lá, alguém a que ele planeja matar. Bem ao contrário do que o próprio Davi vai fazer ao chamar Mefibosete para estar à sua própria mesa. E Charles Swindoll tem uma sacada excelente no seu livro Davi, na série Heróis da Fé, quando fala de que quando Davi chama Mefibosete para comer à sua mesa, era um simbolismo extremo de união e de aliança, porque quando que um coxo está no mesmo nível de um homem, entre aspas, normal? Quando este homem está sentado à mesa, hashtag, somos todos coxos. Nesse simbolismo de alguém que traz um coxo, que traz alguém vítima da miséria da sociedade e da discriminação para junto de si, ele está fazendo o contrário com o neto de Saul, aquilo que o próprio Saul queria fazer com ele. Precisou acontecer tudo isso para que Jonatas, acordasse. Saul não estava de brincadeira. Os termos filho de mulher perversa e rebelde é um termo ofensivo. Ele acusa Jonatas de deslealdade, desordem moral. Você é um rebelde. 9 vezes em 1 Samuel, Saul vai mencionar Davi de filho de Jessé. É uma espécie de desqualificação. Acontece o episódio das flechas. E nos versos 41 a 43, queridão e queridona, nós estamos num dos textos mais pungentes da Bíblia. Eles se beijam. Há uma expressão de amizade tão grande aqui, amados, que somente os devassos de alma, de mente e de corpo podem ver alguma conotação sexual aqui. Jonatas e Davi têm suas almas costuradas, umas às outras, uma à outra. A ideia aqui, o que é muito comum no Antigo Oriente, até mesmo hoje, se você for visitar o Oriente, você vai ver os homens se beijando, é normal. É um símbolo de boa vontade, de amor familiar mesmo, de amizade. Voltando a falar aqui, os pais deveriam beijar os seus filhos homens. O filho não fica aboialado por causa disso, fica por outras coisas. A gente vive muitas vezes uma sociedade inescrupulosa. A gente quer que os homens, os nossos filhos, se tornem homens assistindo documentários de canais de streaming. Ou comparecendo em noitadas em prostíbulos. Quando, na verdade, homem
é aquele que faz o que deve fazer. Diferente do menino que faz aquilo que tem vontade de fazer. Versículo 42 usa uma expressão muito interessante. Vá em paz. Jonatas vai dizer a Davi. Eu pedi para você destacar que no versículo 41 diz que Davi chorava mais do que Jonatas. Olhe para mim, por que Davi chorava mais do que Jonatas? É um palpite meu, o Berval. Davi pressentia que esses longos anos que se passariam seriam muito difíceis. Mas seriam mais difíceis para Jonatas. Porque o amigo sempre pensa mais no outro do que em si mesmo. Por isso que Davi chora mais. Davi deve ter pensado o seguinte: Jonatas, você vai passar por maus bocados. Jonatas, não vai ser fácil para você. Eu pelo menos vou ser rei. Mas Jonatas, você... É muito importante a gente ressaltar, eu disse no domingo passado, eu vou repetir aqui para ficar claro. A diferença de idade entre os dois é algo em torno de 30 anos, não são dois garotões. Jonatas está maduro aqui, provavelmente com seus quase 50 anos. Davi, que pode chegar a 20 anos, porque para ser soldado em Israel tinha que ter 20 anos. Mas Jonatas diz para Davi: Davi, vá em paz. Que o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, entre a minha descendência e a sua descendência. Vá embora. Prossiga a sua vida. Nesse sentido, caminhando para a conclusão da mensagem, é que eu não consigo ver esse texto sem me lembrar de Jesus. Eu não consigo ver esse texto sem me lembrar de que essa fidelidade de Jonatas para com Davi só foi superada pela de Jesus, o Filho de Deus, a nós. E no caso de Jesus, todas as qualidades nobres de Jonatas estão numa excelência muito maior do que a dele. Nós temos muito mais consideração por Jesus a nós do que Jonatas em relação a Davi, porque Jesus entregou a sua vida por nós. E como disse o Mateus aqui, quando ainda éramos pecadores. Jonatas tinha uma amizade com Davi e ambos se expressaram e provaram lealdade um ao outro. O nosso Jonatas, o nosso Jesus, é alguém que foi leal a nós, mesmo sendo nós cada vez mais desleais. Ele é fiel e continua fiel, Alexandre, mesmo nós sendo infiéis. Eu não consigo entender que amor é esse. Que amor é esse? Dando 2 cliques, meu querido Mateus, quando nós temos Jesus como amigo, nós cremos na providência de Deus em todos os detalhes da nossa vida. E a gente precisa crer na divina providência, e eu queria ter tempo para falar sobre isso, mas eu não vou ter tempo. Então eu vou ler Paulo a 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11. Fiel esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. É isso. Desde o nosso nascimento, o lugar a que nascemos, o ano que nascemos, a família que nascemos, eu não sei se você pode dizer amém. Tudo isso fez parte de um projeto maior de Deus para a sua vida. Quando você foi convertido, a escolha da sua vocação, da sua profissão, da sua faculdade, você que é casado, a escolha do cônjuge, Deus foi guiando todas as coisas de acordo com a sua vontade, porque Ele é nosso amigo. Deus não faz besteira.
Provérbios 18, 24 diz: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Segundo Mateus, Deus em Jesus expressou e agiu em amor para com a sua vida. Jamais duvide disso, a sua vida é abalável, mas o amor de Deus por você é inabalável. Se eu fosse você, eu seguraria essa palavra que eu vou citar agora para você e traria isso, Iago, como estímulo para você encarar bem essa semana. João 15, 13 a 15. Ninguém tem maior amor ou amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Diferentemente de Saul em relação a Jonatas, quando Jesus compartilha do Pai, que é Deus, a meu e a seu respeito, ele não recebe uma lança na sua direção, porque Deus nos ama loucamente. Aleluia. É um amor inexplicável, incompreensível, é um amor que não tem fim. Em Jesus, amados, nós somos amados do Pai. Por isso que o texto áureo da Bíblia, segundo Martinho Lutero, a Bíblia em miniatura é: quem souber recita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, para que todo aquele não pereça. Para, queridão, olhe para mim, por favor, agora. Essa palavra é para você. Ninguém neste mundo ama mais você do que Deus. Para. Você pode procurar a Mariazinha linda, o Ricardinho é uma beleza, mas ninguém te ama mais do que Jesus. Os homens falham conosco. As pessoas nos traem. As pessoas nos ferem, amados. O que nos dói mais é a ferida feita por amigos. Davi disse isso num salmo, né? Mas Deus não. Na última tela, eu quero terminar com duas informações. Há alguns domingos atrás foi o dia do amigo. 20 de julho. Eu fiz uma pesquisa aqui, a linha de pesquisa que eu fiz deu essa informação. Que o Dia do Amigo foi criado por um professor e filósofo argentino. Uau, é isso mesmo. O tal do Henrique Ernesto Febraro. Diz que em 1970, para quem conhece um pouco de história e lembra, um ano depois da chegada do homem à Lua, foi 20 de julho de 1969. Esse argentino resolveu, ao perceber e ver e visualizar aquele evento como símbolo de união entre os povos, passado um ano, ele resolve escrever 1000 cartas para diversos países, propondo o dia 20 de julho para celebrar a amizade. E aí então ganhou força na Argentina, Brasil, Uruguai, Chile e em outros países. Vinícius, o Dia do Amigo foi criado, Luiz Gustavo, para marcar o aniversário da chegada do homem à Lua. Aí eu quero terminar citando Billy Graham, que disse certa feita: o maior acontecimento da história não foi a conquista dos céus pelo homem, mas a descida de Deus à terra na pessoa de Jesus Cristo. E ele não apenas pisou na terra, mas ele caminhou entre nós.
sentiu nossas dores, carregou nossa cruz e venceu a morte. Para tudo, para tudo. Jonatas é o nosso, Jesus é o nosso Jonatas. Nosso amigo mais chegado que o irmão. E isso não tem a ver com aquilo que eu e você podemos alcançar. Mas tem a ver com aquilo que Deus já fez por nós. Aleluia. Deus, em Jesus, nos tornou seus amigos. Seus amigos. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona. Pensa nisso. Você, hoje, você pode ser amigo de Deus? Jesus desceu na terra para abrir, inaugurar e propor a você um novo caminho. Jonatas não sabia disso, mas ele estava antevendo algo que alguém maior do que ele iria fazer. Jonatas, de alguma forma, se desviou da lança do seu pai. Seu pai queria matá-lo. Mas Deus foi transpassado. Não por lanças humanas. Foi transpassado por conta dos nossos pecados. Aqueles cravos não seguraram Jesus na cruz. Quem segurou Jesus na cruz foram os meus e os seus pecados. Somente alguém como Jesus poderia fazer por mim e por você o que Jonatas não poderia fazer por Davi. Morrer em nosso lugar. A fala de Davi continua sendo a nossa. Nós estamos sempre a um passo entre a vida e a morte. Mas Paulo nos vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, que nem a morte, aleluia, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero nesta noite pedir a sua atenção. Não se locomova. Pensa sério agora. Se você quer sair desta noite, deste lugar, do jeito que você entrou, como assistente de culto, como alguém que veio para ter um momento legal com pessoas legais, e ouve essa mensagem e fala, poxa, o pastor vai falar de novo sobre Davi e Jonatas. O que isso tem a ver comigo? E você acaba não entendendo nada. Porque você não quer entender. Mas nesta noite eu quero propor a você isso. Você tem um amigo. Você tem um amigo. Assim como Scriven, o autor do hino, em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão, ele pede que levemos tudo a Deus em oração. E numa estrofe ele vai dizer, temos lutas e pesares, e enfrentamos tentações. Em outro momento ele vai dizer, mais conforto recebemos, indo a Deus em oração. Talvez essa semana, queridão e queridona, por favor, preste atenção nisso. Não importa a sua idade. Talvez essa semana, mais do que nunca, você vai precisar do amigo Jesus.
E Ele está aqui. E Ele quer abraçar você. Ele quer beijar você. Ele quer selar a aliança que Ele já inaugurou na cruz do Calvário pela sua vida. Eu vou fazer um apelo só. Você da galeria aqui embaixo, presta atenção, é um só. O que acontece na maioria das vezes, amados, é que nós desprezamos a Jesus. Quando nós não o temos como um amigo próximo. Não porque Ele não esteja próximo, mas é porque nós colocamos outros no lugar. Amiguinho, coleguinha, turminha, redes sociais, amigos de copo, amigos de jogos online, gente da nossa patota, gente que vota em quem a gente vota, gente que concorda com a gente em tudo, gente que torce para o nosso time. E a gente deixa de lado a Jesus, aquele que é o amigo que vai falar a verdade para nós, aquele amigo que vai colocar o dedo na nossa cara e vai dizer, como Natan disse a Davi, está lá em 2 Samuel 12, tu és o homem. Meu apelo nesta noite é, você que precisa de um amigo, de Jesus, do nosso Jonatas, daquele que se comprometeu em estar conosco sempre, e naquilo que você está vivendo hoje, Ele vai continuar estando presente. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. A igreja vai levantar, os músicos vão vir aqui por favor. Eu quero orar por aqueles que precisam desse amigo próximo, que é Jesus. Essa expressão próxima do amor de Deus, sabe? Sai do seu lugar, vem aqui. Você que acorda de manhã e seu travesseiro está encharcado. E não é de suor. São de lágrimas. Você que tem um aperto no peito, que não adianta você ir para o cardiologista. Não adianta você buscar ajuda. Você precisa do amigo Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que já tentou preencher esse vazio que existe dentro de você, com bebida, com sexo, com amizades outras, com dinheiro, com ansiolíticos, com calmantes. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem. Você consegue vir? Talvez você não tenha nem forças para vir. Vem se arrastando. Sai do seu lugar. Vem aqui. Há um amigo, amados. Há um amigo na poesia de Sérgio Lopes, o amigo que eu encontrei. Ele me compreendeu. Ele pagou um alto preço. Esse amigo é Jesus. Existe um amigo, amados. Eu quero nesta noite, há mais alguém para descer da galeria? Eu vou esperar. Há mais alguém? Pode vir. É o amigo Jesus que está lhe chamando. É o amigo. Vai ajudar. Vai ajudá-lo, vai ajudá-la a passar por esse momento que você está passando. Eu quero insistir nisso porque é verdade. Existem momentos, amados e amadas, na vida da gente que nós estamos como aqueles dois caminhantes em Lucas 24, no caminho de Emaús. E Jesus está do nosso lado, mas a gente não reconhece Ele. E Jesus fala com a gente, mas a gente não entende Ele. E o nosso coração se arde ao ouvi-lo falar, mas a gente não entende nada.
Preste atenção aqui, Jesus está com você. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu estou convidando você a estar perto desse amigo. Esse amigo que, vez por outra, vai deixar você chorar. Tem uma frasezinha besta que diz: o amigo não é aquele que nos consola, é aquele que evita que as lágrimas caiam nos olhos. Isso é bobagem. Isso é coisa de gente que vive em outro planeta. O amigo muitas vezes diz assim: chora, chora. Jesus é o amigo que deixa você chorar, Diego. Jesus é o amigo que nunca vai decepcioná-lo, vai decepcioná-la. Eu vou lhe decepcionar. Seu pai pode lhe decepcionar. Sua mãe também. Mas esse amigo que é Jesus, amados, uau! Esse amigo que é Jesus é bom, a beça. Tem alguém mais para vir? Um amigo para lhe dar conselho. Um amigo para ajudar na sua dor. Um amigo para lhe acompanhar no vale da sombra da morte. Um amigo para lhe amparar. Levante suas mãos, igreja, vamos orar por estes que precisam de um amigo. Você precisa de um amigo, venha para cá. Jesus é amigo, amados, Ele é amigo, Ele é amigo, Ele é amigo. Você pode encher a boca e dizer: eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo. Danilo, você tem um amigo. Kelly, você tem um amigo. Luiz, você tem um amigo. Samuel, você tem um amigo. Adriano, você tem um amigo. Solange, você tem um amigo. Um amigo que morreu. Um amigo que se doou. Um amigo que se importa. Um amigo que não desiste. As pessoas podem desistir. As pessoas podem lhe abandonar. Tem gente que não nos ama o suficiente para estar conosco em todos os momentos. Tem gente que não está conosco nos momentos que a gente mais precisa. Amigos de Facebook é uma mentira. Amigos de Instagram é uma outra mentira. Amigos de redes sociais não são amigos. Jesus é o nosso amigo. Você nesta noite está sendo chamado, chamada. Daqui a pouco nós vamos estar, sabe onde? Na mesa do amigo. Não é na mesa de Saul, que tinha uma lança do lado pronto para atirar em quem pensasse diferente dele. Não, Jesus não joga lança. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus, nesta noite, nós queremos terminar este momento, e parece que é um hiato no culto, mas não é um hiato, isso daqui é o clímax. Esse é o momento que a gente está perto de estarmos à mesa, e tem gente aqui que precisa desse concerto para poder chegar à mesa de maneira digna, porque aquele que come e bebe do pão e do vinho indignamente, come para a sua própria condenação. Há pessoas aqui que precisam entender que batismo é necessidade, é obediência, é mandamento, para poder participar da segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar ordenada. Nós precisamos entender que diante da mesa do Rei Jesus, a gente não precisa inventar historinha, a gente não precisa inventar a história de que o nosso Pai nos chamou para a gente estar jantando com Ele. A gente pode ser autêntico, a gente pode ser verdadeiro sempre. Na mesa do Rei Jesus, ninguém é alvejado, ninguém é acusado, ninguém é xingado, ninguém é excluído. A mesa do Saul exclui, a mesa de Jesus inclui. A mesa de Saul expõe, a mesa de Jesus impõe graça. A mesa de Saul é a mesa dos aliados. A mesa de Jesus é a mesa dos inimigos que se tornaram amigos.
dos que foram aproximados pelo sangue. Eu quero orar por cada pessoa que está aqui à frente. Eu quero suplicar, Senhor Jesus, mais uma vez, pelo amor de Deus, Jesus, atende às nossas orações. Se torne amigo junto. Amigo junto. Recebe de novo, Senhor, estes que se desviaram. Recebe estes que vivem se desviando, com a mente cheia de sofismas, de pensamentos psicológicos. Limpa a mente de humanismos. Limpa a mente de teorias psicológicas, de laudos humanistas. Todos nós somos filhos. E mais do que isso, ou mais do que isso não, junto disso, todos somos amigos. Por isso que nesta noite, nós queremos respirar fundo agora e saber que o amigo mais chegado que o irmão está conosco. À distância de uma oração. E a gente, a partir dessa noite, todas as vezes que nos sentirmos sós, nós vamos falar: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. E se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Aos contritos, aos afligidos, Ele estende a sua graciosa, a sua forte, a sua incrível mão. Volte para o seu lugar, meu queridão, minha queridona. Continue de pé, igreja. Continue de pé, igreja. Apenas os pais. Não precisa ser os dois, por favor. Ou é o pai ou a mãe, para buscar seu filho e sua filha. E venha reverentemente chegando aqui. Esse Jesus que é nosso amigo, nessa noite de 1º domingo de agosto, está nos chamando para estar na mesa dele. E você que é membro da igreja, batizado, ou membro de alguma outra igreja evangélica, em comunhão com a sua igreja, você vai poder pegar esses que são símbolos dessa amizade. Não é uma festa de lua nova, mas é uma festa do amor. O pão e o cálice. E juntos, olhe para mim, juntos, nós vamos fazer valer esse chamado. Somos amigos, amigos perdoados.